Você costuma cuidar da sua voz? Não. Nada? Nada. Nada, nada? Nada, nada. Você sente algum cansaço na voz quando chega em casa? Sinto, às vezes. Qual que é a média de tempo que você vai ficar aqui chamando o pessoal? O dia todo. O dia todo? É. E antes de vir trabalhar, você fez algum aquecimento na voz? Fiz não. Tão importante como cuidar do corpo e da mente, as cordas vocais também merecem uma atenção especial, principalmente se você depende delas para trabalhar. Há 7 anos, Virgínia dá aula em cursinhos preparatórios. Dependendo da época do ano letivo, a advogada chega a dar 12 aulas de 50 minutos por dia. O jeito é apelar para alguns recursos e poupar ao máximo a voz. Então o microfone vira um instrumento imprescindível, até para o conforto dos alunos também. Além disso, no dia a dia, Virgínia tenta manter uma rotina saudável. Basicamente, muita água, isso é imprescindível, né? Consumo de alimentos saudáveis, gargarejos diários, né? Alguns exercícios vocais também. Cuidados que também são tomados pelo Giovanni Gandra, locutor profissional há 24 anos. Alguns cuidados são necessários, né? Eu tive a sorte de nunca ter fumado. Fumar é altamente prejudicial à saúde vocal. Nunca consumi bebida alcoólica, que também é muito prejudicial à saúde vocal. Tenho o privilégio de dormir bem, que é algo que eu gosto muito e algo que faz muito bem para a voz. E estou sempre tomando água, né? Que também é essencial para cuidar da saúde vocal também. Você faz algum acompanhamento profissional com fonoaudiólogo? Não, não faço, mas estou errado. Verdade, Giovanni. Um dos cuidados que devemos ter em relação às cordas vocais, principalmente se dependemos da voz como meio de trabalho, é o acompanhamento de um profissional. Marine é cantora e sempre está em turnês pelo Brasil. Ela reconhece a diferença que faz a presença de um fonoaudiólogo ao lado. A gente tem um trabalho de fonoaudiologia, né, que acompanham a gente, são profissionais maravilhosos e nos ajudam com isso. A gente sempre diz que começar é muito fácil, tem muitos ministérios que começam, poucos ministérios que permanecem. E não só ministerialmente a gente fala sobre isso, mas a voz, esse cuidado é muito importante por isso. Então a fonoaudióloga, ela nos ajuda a voz permanecer naquela qualidade. Às vezes tem gente com aquele veludo na voz e é tão lindo, mas a voz vai ficando rouca e vai perdendo aquela beleza, aquela qualidade. Virgínia, Giovanni e Marine precisam da voz em suas profissões, por isso redobram os cuidados. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não dá a atenção devida a essa ferramenta tão poderosa. Você acha que as pessoas se preocupam pouco com a voz? Pouquíssimo, pouquíssimo. E só a gente que trabalha com ela vê o quanto ela é importante. E é importante que você tenha cuidado o mais cedo possível. Quanto mais cedo começar a ter esse cuidado, fazer essas observações é importante. Sei de muitos profissionais de voz que descobrem ao longo do tempo calos nas cordas vocais. E esse calo não surge de um momento para o outro, né? Isso vai acontecendo durante o tempo. Normalmente o pessoal não tem essa ideia. Então, você que trabalha com a voz, normalmente a gente dá um desconto pro nosso corpo, né? A gente não descansa a nossa mente, muito menos a voz. Então a gente sobrecarrega e fala o dia inteiro. Para o público em geral, o cuidado da voz, principalmente para quem usa ela como uma ferramenta de levar o evangelho, levar a palavra, levar o amor de Deus, que você faça isso por muitos e muitos anos. Então, é muito importante cuidar da voz. Isso mesmo, é importantíssimo cuidar da voz. E quem vai falar mais pra gente sobre os cuidados que os profissionais devem ter com a voz é a nossa querida fonoaudióloga, nossa parceiríssima Cuida de Nós, Ana Maria Parisi. Muito bom, não, um aplauso pra ela, porque ela cuida da gente. Muito Show bom! De gala, sensacional. Agora, Carol, o pessoal que vai assistir pelo web, qual que é o endereço do nosso site aqui? Rede Super. Antes do redesuper.com.br. Ele quer que eu falo www. www. Mas é legal. Pegadinha pra Carol, né? Aqui eu vou aproveitar a chefa aqui, porque... Fonoaudióloga, gesticulando e falando com mais calma, a gente consegue falar melhor, não é? Sem dúvida. Inclusive, um dos cuidados com a voz é uma articulação também muito bem feita. Quem conversa com a articulação travada gera uma tensão na musculatura extrínseca que pode prejudicar. A projeção, sem dúvida, fica prejudicada, né? A voz fica abafada. E aí gera um esforço muito grande para tentar compensar esse volume que fica perdido.
E aí, Serginho, como é que você fala? Você articula bem? Pois é, não, eu estou aprendendo isso aí. Agora, doutora Ana, eu queria perguntar aqui, essa diferença entre projetar a voz e falar alto, porque é complicado isso, principalmente para o profissional da voz ou quem utiliza a voz para alguma coisa. Por exemplo, no goleiro, como futebol, é preciso orientar. Como projetar, assim? Dá essa dica para a gente. Sim. Tem pessoas, Serginho, que têm... As pregas vocais ou cordas vocais, elas são músculos, né? Dois músculos finos que ficam na passagem do ar, né? Na laringe. Então, logo depois das pregas vocais, vem a traqueia e quando a gente fala, esse ar vem dos pulmões, passa pela traqueia e vibra as pregas vocais. Quem tem... A gente pode considerar as pregas vocais como se fosse um motor que produz esse som, que é a voz da gente, certo? Tem gente que tem esse motor poderoso. Então, já é uma musculatura mais robusta, assim, né? Exatamente. Além porque de robusta, desenvolveu ou porque forte, nasceu com ele assim? Nasceu com isso. Tem gente que tem uma prega vocal, né? As pregas vocais, esse motor um pouco menos forte. Isso é característica anatômica, não tem patologia nenhuma nisso. Eu, por exemplo, tenho motor 1.0, se a gente fosse comparar com os carros. Né? A vozinha dela, assim, tão... Minha voz é mais suave. Se eu grito, minha voz sai toda desafinada. Grita pra gente ver. Grita aí pra gente ver. Aqui, ó, eu vou ali, ó, dá licença aqui, ó. Eu vou aqui, aí me grita aí pra eu chegar aí no quadro. Coitados dos nossos telespectadores, Serginho. Não, só pra chama aí, Serginho. Vem cá, Serginho. Tá. Volta aqui. Olha eu. Ô, Serginho, vem cá, Serginho. Não, mas isso aí que a Carol tá... A Carol aqui está falando o tom mais suave dela. Mas fala isso mesmo. Eu tenho certeza que deu para perceber o quanto o motor da Carol é muito mais potente do que o meu. Isso é natural, é de natureza mesmo. Ela vai, ao longo das aulas, dos momentos que eu encontro com ela, dos atendimentos, ela dá esses exemplos. Ô, Carol, e você tá ficando até mais fina, Carol, assim, andando com a Ana Maria. Eu também estou achando. Olha a minha articulação, só que não. Nem... Mas aqui deu para ver, né, como que a Carol tem um motor muito mais potente do que o meu. Então, a projeção vocal dela é mais potente também. É natural. O que acontece? Aí, aproveitando o exemplo da Carol, ela já tem esse motor. Ela tem um microfone que faz a amplificação do som. Ela não precisaria falar mais forte, com volume mais alto do que ela Eu falei com volume. Então, Serginho, volta aqui. Eu teria que falar... Serginho, volta aqui. Exatamente, não precisaria dela ter gritado. Então nós estamos falando dessa projeção. Exatamente, eu estou fazendo a diferenciação para ficar mais evidente. Projeção seria impostação? Não, impostar a voz pode ser simplesmente modificar o tom da voz, como eu fiz aqui agora. Isso é um modo de impostar. Até a postura mudou. Muda. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui. Rede Super. Mudou. Fora. Nem se eles te chamarem, nós não vamos deixar sair, não. O outro exemplo... Eles não têm bala na agulha. Não. Não tem, Serginho. Tem, não. Mas quando nós vamos chamar a atenção dos nossos filhos, a gente imposta uma voz diferente. Porque assim, minha filha Nina, não faz isso. Não pega o objeto que está na mesa. Nina, não faz isso. Nina, por favor. Nina, não pode. Então, a gente muda postura, rosto, as expressões todas se modificam, né? E eu fiz isso sem gritar. E eu tenho certeza que ficou claro que, Nina, não faz isso. Nina, por favor. Estabeleceu uma diferença gigante. E eu não gritei. E a criança, ela percebe essas nuances imediatamente. O adulto também, claro. Quando a gente exagera no volume, começam a acontecer as patologias, né? Começa a rouquidão, começa a desenvolver talvez um calo, um cisto, e aí é um problema de excesso de volume. Ah, Ana, mas você tem uma potência pequena de voz, minha projeção vocal, né, ela é menor. Eu uso o microfone, eu não vou gritar, porque se eu gritar eu sei que eu vou
provocar um problema na minha prega vocal. Consequências virão. Normalmente as pessoas que têm um volume de voz menor, por exemplo, um caso, pessoas que têm o seu biotipo, o seu estilo, ou pessoas que têm o meu. Normalmente as que têm uma potência maior são as que às vezes têm mais problema com voz? Costuma acontecer. Porque eu acho que às vezes é difícil, eu falo, né, de mim, eu já falo mais alto, eu já tenho aquela coisa grande. E quando junta a emoção, você faz isso muito mais. Isso dobra, triplica. Tá. Será que as pessoas que têm esse meu perfil, elas têm mais dificuldade para conseguir manter o equilíbrio do que pessoas, às vezes, que têm o seu biotipo? Doutora Ana, só um minuto para completar essa pergunta da Carol. Esse é o caso que basicamente, nós vivemos por sermos pastores. E os pastores, normalmente ali, durante a pregação de um sermão, o pastor ali diante até de uma questão que leva à emoção. Então, a tendência é essa de ampliar, de extravasar, É para glorificar de pé, igreja! É exatamente isso, Serginho. A Carol tocou, né, na emoção, e ela é um fator importantíssimo na nossa expressividade, porque voz é emoção. Então vocês, pastores, ou mesmo aqui na apresentação do programa, os cantores, tivemos aí o exemplo na matéria, né, os locutores. É claro que isso vem à tona, isso é muito importante, não pode deixar essa emoção de lado. Esse controle da emoção vai tirar toda a vida da sua expressividade, né? O que a gente ensina é como fazer essa expressão mais forte. Como se estabelecer nesse excesso, né? Porque isso é um excesso. Isso, exatamente. O que acontece é que geralmente a gente usa uma musculatura que não é a musculatura forte o suficiente para te dar esse input maior de energia nas pregas vocais ou na voz. Então, geralmente, a gente usa a musculatura extrínseca, que não é responsável pelo fechamento, mas a gente coloca força ali, né? E uma musculatura inadequada. Se eu uso o meu diafragma, eu te gritei aqui, ô Serginho, né? Então eu estou usando um músculo super forte, que é o músculo maior da respiração. É o músculo mais forte que a gente tem, não é? Do corpo respiratório humano. Não, do corpo humano não. Mas se a gente for pensar proporcionalmente, o músculo mais forte é o quadríceps. Esse músculo aqui da coxa, né? Certo. Mas isso pensando no corpo como um todo. Mas comparando... Agora, comparando, o mais forte é o masseter, que é o músculo da mastigação. Esse que o Serginho está apertando aí. Se a gente observar os esquimós, eles puxam os trenós com a boca. E como eles ficam no gelo, os peixes são todos salgados. Então fica, como a gente vê o bacalhau, eles comem o peixe daquele jeito, sem cozimento. Então eles têm desenvolvido demais o masseter, e é por isso que eles ficam com aquela face quadrada também. Olha. Então proporcionalmente, e dependendo da função que aquele músculo executa, né, ele pode se tornar o mais forte. Mas da respiração não tem a menor dúvida que o diafragma é o músculo mais forte. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.